I feel a type of way. Yeah, I don't know about the real side of the story. Can't live if it is what it is. If I lose it right now. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Enemizando. Pra quem tá chegando agora no canal, se inscreva no canal, deixa logo o like, vem aí, pode comentar o que quiser. Enfim, o Enem tá chegando, gente, e esse vídeo aqui que eu acho que vai servir muito para todas as pessoas que vão fazer Enem, principalmente para aquelas que vão fazer Enem pela primeira vez e ainda não sabem como funciona. E ainda tem algumas dicas aqui pra te ajudar a ter cuidado para não perder pontos, porque tem muitas coisas aqui que vai te fazer zerar e tem outras que vai te fazer perder pontos. Então assim, começa logo o vídeo. Deixar meu Instagram aí na tela para vocês me seguirem. A primeira coisa é uma dica, sabe, muito que eu aprendi isso no ensino médio, eu levei isso pro Enem, que eu acho que eu tenho certeza que isso me ajudou muito a não perder ponto, é a questão da separação silábica, porque assim, lá na redação do Enem, a gente tem as linhas, né? Inclusive eu tô aqui com o meu caderno do Enem e tem um rascunho bem aqui. A gente tem as linhas aqui, as margens e tudo mais. Então, para mostrar para vocês, sabe quando a gente chega no final da linha e você precisa completar a palavra, mas aí não tem espaço? Então é isso que eu tô falando da separação silábica. Você tem que ficar muito atento e saber exatamente como fazer essa separação silábica, porque, por exemplo, se a palavra que eu vou completar é justamente a palavra necessidade, só deu de eu colocar o trecho nesse e faltou o resto, cidade. Nesse, cidade. Aí eu coloco só lá o nesse, né? N-E-C-E. E coloco lá na outra linha embaixo o cidade, né? O S-S-I-D-A-D-E. Mas aí você está fazendo uma separação silábica errada, porque você colocou os dois S lá embaixo. Nas regras da separação silábica, a gente não pode fazer uma coisa dessa. Como são dois S, um vai em cima, ou seja, lá perto da palavra nesse, o resto, cidade, lá embaixo, nesse cidade. Assim é uma separação silábica correta. Mas assim, parece uma coisa assim tão simples. Por que eu tô falando isso? Porque isso realmente faz perder ponto na redação. Então, me atentaram muito para isso quando eu estava no ensino médio. Sabe, quando não sobra espaço no final da linha. Quando a gente faz isso de forma incorreta, a gente acaba perdendo ponto. Então essa era a primeira dica para você não fazer isso de forma incorreta. A segunda coisa que você não deve fazer na redação é escrever em primeira pessoa. Por exemplo, você está lá escrevendo sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você começa falando: primeiramente, eu acho que no Brasil deveriam ser construídos mais cinemas. Você está falando de primeira pessoa. Primeira pessoa é quando eu falo eu acho, enfim, sabe? Primeira pessoa é isso. Na redação do Enem a gente tem que usar terceira pessoa do singular. Enfim, não deve ser feito isso, a gente tem que respeitar, né, as regras da redação. Entrando em outro tópico, né, de respeitar, né, já que as regras do Enem, a redação tem que ser escrita em terceira pessoa, a gente também tem que respeitar o gênero do texto. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, então você não deve lá estar chegando lá, escrevendo, por exemplo, uma carta. Eu vou escrever agora uma carta para o corretor. Ou fazer, por exemplo, um conto, ou qualquer outra coisa que não seja um texto dissertativo argumentativo. Outra coisa que não deve ser feita é em relação à quantidade de linhas que você tem que escrever na redação. O mínimo de linhas para escrever na redação do Enem são 7. Óbvio, né, que uma redação do Enem, que você precisa fazer uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, não tem como fazer isso em 7 linhas, então seria um texto insuficiente. Outra coisa, que daqui já é uma coisa bem debatida, é sobre os textos motivadores. Então assim, você pode se basear pelos textos motivadores, inclusive eu já me baseei pelos textos motivadores. O que você não pode é copiar os textos motivadores, sabe? O que você pode fazer é ter ideias. Eu particularmente tive a ideia de um dos meus argumentos, que era falar sobre a falta de cinemas em áreas pobres no Brasil, foi pelo texto motivador. Eu me baseei justamente pelo texto número 4, onde fala que a maior quantidade de cinemas, né, tá concentrada nas regiões ricas, nas grandes cidades e tudo mais. Eu fiquei, então um problema aí. Então dá pra falar que nas áreas pobres não tem cinemas e tudo mais, dá de usar essa coisa como argumento. O texto motivador é justamente para isso, para te motivar, para te dar ideias, pegar ideias de lá, mas não copiar, entendeu? Aí copiar já não dá. Outra coisa que nunca deve ser feito é você esquecer da proposta de intervenção. Porque assim, como eu já falei em vários vídeos, a redação funciona como uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Na conclusão, você deve fazer uma proposta de intervenção, entendeu? Então assim, eu não quero fazer uma proposta de intervenção, vou só concluir que é a redação. Óbvio, né, que é seu direito, você pode fazer isso, você tem direito. Mas você vai perder 200 pontos, porque a competência 5
do Enem, ela vale 200 pontos e ela é justamente para avaliar se você fez uma boa proposta de intervenção. Se você não fez nenhuma proposta de intervenção, você vai perder necessariamente 200 pontos. Outra coisa que você não deve fazer é justamente fugir do tema. Por exemplo, eles te dão um tema sobre educação e você vai lá e faz uma redação sobre saúde. Então você fugiu totalmente do tema. Então segue o tema que tá lá, sabe? Te dá um tema que tá falando sobre saúde mental dos brasileiros, se fala sobre saúde mental dos brasileiros. Então outra coisa que você também não deve é tangenciar o tema. Mas assim, tangenciar o tema e fugir do tema não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por exemplo, eles te dão um tema falando sobre a questão da saúde mental dos brasileiros, você vai falar só sobre saúde, entendeu? Você tangenciou, você focou só numa parte do tema, então você tem que focar em todas as partes do tema, entendeu? Não deixar faltar nenhuma, não deixar de falar de nenhuma parte do tema, das palavras que tem no tema. Então, outra coisa que acho que é bem simples, mas é necessário falar porque, principalmente você vai fazer o Enem pela primeira vez, você tem que saber disso. Você não deve assinar em nenhuma parte da linha, sabe? Colocar nome, outra coisa que não seja informações da redação, o texto da redação, na folha de redação, na folha que você vai entregar. Por exemplo, aqui no rascunho, que você vai ter o rascunho justamente no final do caderno de questões, você pode assinar qualquer coisa, sabe? Você pode fazer a sua redação aqui, rascunho e tudo mais, você pode assinar qualquer coisa. Mas na folha que eles te derem, você não pode fazer nenhuma assinatura, colocar. Ah, eu escrevi minha redação, achei que tá muito bonita, vou lá colocar meu nome lá embaixo. Você não deve. O único lugar que você vai colocar o nome é justamente onde eu tô mostrando aí pra você, na foto que tá aparecendo aí. Não escreva nome em nenhuma das linhas, sabe? Das 30 linhas que eles vão te dar lá no papel. Escreva só no lugar onde pede pra escrever. E lá em cima, dizendo pra você colocar a assinatura, ou lá em cima ou lá embaixo, eu não tô lembrado. Outra coisa que você deve ficar atento é questões de ferir os direitos humanos, sabe? Ferir os direitos humanos é uma coisa muito séria. Como é que você pode ferir os direitos humanos? É dizer que você é a favor da violência, é dizer que você é contra os direitos constitucionais. Quais direitos constitucionais? Ah, direito à liberdade de expressão, essas coisas, sabe? Você não deve ir contra os direitos humanos. Você tem que ser a favor da saúde, da educação, ser contra a pena de morte, porque quem é a favor da pena de morte, sabe? É contra os direitos humanos. E uma última coisa para você ficar atento é em relação ao título da redação, sabe? A redação do Enem não é obrigatório você colocar título. Inclusive, em outros vestibulares é sim obrigatório, mas na redação do Enem não é. Eu não vou dizer que eu aconselho, sabe, você, não coloca título. Eu prefiro não colocar, até porque você perde uma linha, né? Então, coloca o título, uma linha só pro título. O que eu tô querendo falar aqui sobre título é você tomar cuidado, sabe? Tomar cuidado, porque se você não colocar título, você não perde ponto. Tanto faz se colocou, se não colocou. Mas se você colocar título, você não pode colocar qualquer título. Você tem que colocar o título conectado ao tema e ao texto que você escreveu, entendeu? Então você pode colocar qualquer título. Você pode perder ponto assim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que vocês viram aqui anoitecer, porque eu tô gravando esse vídeo aqui já é 6 horas da tarde. Eu comecei a gravar antes de 6 horas e anoiteceu bem rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que as dicas e, além das dicas, né, outras informações que eu tenho certeza que vocês já sabiam, né, que zeravam a redação e que também perdiam o ponto. Vou deixar meu Instagram na tela para vocês me seguirem lá no Instagram, meu arroba aí para vocês seguirem. E peço que vocês comentem, compartilhem, pelo amor de Deus, o Enem tá chegando. Eu espero estar ajudando vocês aqui com os meus vídeos. Mas é isso, continuem aqui no canal, deixe um comentário, curte e até a próxima. Tchau!